Graças paz, eu queria compartilhar aqui com os interessados, os que quiserem receber uma palavra revelada de Deus. Você que vai entrando aí, primeiro, eu tenho uma palavra, o qual o Senhor colocou no meu coração. E o tema dessa live, dessa transmissão, é cuidado com a casa desarrumada. Mas eu queria fazer uma leitura. É um texto muito conhecido, um texto bíblico, que fala sobre a parábola da dracma perdida, né? Uma parábola de Jesus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10, que diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu queria compartilhar com os irmãos e com os amigos, você que está aí, algumas revelações e algumas riquezas dentro desses versículos, dentro dessa parábola de Jesus. Primeiro falando sobre a casa, né? E eu separei alguns versículos para nós compartilharmos aqui e meditar, né, no direcionamento de Deus. Nós sabemos que nós, através da Bíblia, somos chamados de casa, né? O livro diz que nós somos o vosso corpo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Espírito. Em outras versões diz a casa do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós somos sua morada na terra, e dessa maneira precisamos cuidar de nossos corpos para transparecermos toda a maravilha de Deus. Então, assim, a Bíblia diz que nos chama de casa, casa do Espírito Santo. E nessa parábola da dracma, o Senhor palestrou algumas coisas comigo, porque esta mulher, ela está dentro de casa e perde um valor. Ela perde uma dracma. A dracma representava um denário, representava um dia de trabalho na vida de um judeu, né? E essa mulher, ela perde uma dracma. Existem algumas culturas, né, tradições judaicas, que eu não quero me ater a isso, não é sobre isso que eu quero falar, mas essa mulher perde algo dentro de casa, essa moeda que tem valor, e ela não encontra essa moeda, ela está procurando essa moeda. E é interessante que nessa passagem a Bíblia diz que quando essa mulher dar conta que perdeu essa dracma, ela vai tomar algumas atitudes. Primeiro, ela vai acender a candeia. Isso me faz lembrar que uma casa, quando não tem luz, ela não tem iluminação, existe uma dificuldade muito grande de você encontrar as coisas, de você se achar dentro dos cômodos. Então, logo, a Bíblia também faz uma comparação entre trevas e luz, nos chama de luz, sal dessa terra, porque nós fazemos a diferença, nós resplandecemos a presença de Deus, somos imagens e semelhanças do Senhor, logo somos a casa do Espírito Santo. E uma casa escura, quando a Bíblia fala de trevas, fala de uma ligação ao pecado, de um distanciamento da luz maior que é Deus, um distanciamento do caminho da luz, né? E uma aproximação da escuridão, do pecado, né, que habita no nosso mundo, né? Então essa mulher, ela acende a candeia. Deus sempre vai falar com alguém e Deus sempre vai querer entrar numa casa para poder trazer luz, para poder trazer clareza, transparência, porque quando você tem luz, você tem direcionamento. Na escuridão, nas trevas, você não encontra direcionamento. Você, quando se encontra num lugar escuro, a primeira coisa que se perde é a direção, né? As trevas, a escuridão, ela nos traz falta de orientação, né? E nos traz o quê? Uma falta de direcionamento. Então, quando você tem uma casa e essa casa é escura,
A primeira coisa que vai acontecer com essa casa, por falta de direcionamento, você não saber onde coloca as coisas, onde as coisas estão, essa casa vai ficar mal arrumada, desarrumada. E no mundo espiritual, falando de coisas espirituais, o diabo ele se alimenta da escuridão, ele se alimenta da sujeira, se alimenta das coisas desorganizadas e ele procura casa para habitar. Existe um versículo que eu queria compartilhar. A Bíblia diz o seguinte, em Lucas 11, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz. Quem diz é o espírito imundo, é o diabo, demônios. Diz, voltarei para a casa de onde saí. Olha o que a Bíblia diz, que o inimigo, quando não encontra um lugar para descansar, aonde o diabo descansa? Dentro de uma casa. Casa é feita para descansar. Até o diabo quer descansar. Descansar dentro de quê? De uma casa, infernizando a vida de alguém. A casa, eu digo, o corpo físico de alguém, o corpo espiritual de alguém. Então, os demônios, a Bíblia diz que quando eles procuram uma casa, que eles saem de uma casa, e essa casa ela é habitada pelo Espírito Santo, essa casa tem luz, ela é arrumada, essa casa ela tem uma transparência e um direcionamento, uma direção, você encontra a direção na luz. Mas quando esse demônio ele sai da casa e ele não encontra lugar para descansar, a Bíblia diz que ele volta para da casa de onde saiu. Para quê? Para ver como está essa casa. Se essa casa está vazia ou se essa casa está preenchida, E quando ele chega, ele encontra a casa varrida em ordem. Escute isso. Varrida em ordem. A casa está arrumada, a casa está em ordem, organização. Então vai atrás de outros 7 espíritos piores que ele e entrando passam a viver ali. Mas perceba que a casa ela está arrumada, E a casa agora está em ordem, porém falta algo. O homem é casa. E quando o homem não tem a presença do Espírito Santo, não tem Deus na sua vida, quando o Espírito de Deus não habita nessa casa, possa ser que essa casa, por um período, enquanto Deus estava com o homem, a casa estava iluminada, a casa estava arrumada, a casa estava em ordem, porém o inimigo não descansa. O inimigo só descansa quando ele entra nessa casa e traz para essa casa trevas, sujeiras, pecado, E a Bíblia diz o quê? Que quando ele volta nessa casa, o estado final, desse homem, dessa casa, torna-se pior do que o primeiro. Então, o que Deus está falando comigo sobre o cuidado da casa está arrumada, Nós temos que vigiar todos os dias. O diabo, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E no mundo espiritual é super organizado. Existem hierarquias, existem demônios e classificações de entidades, inimigos que atuam em cada área. Nós somos desorganizados. Às vezes chegamos em casa cansados do trabalho e jogamos a meia. Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Às vezes lançamos um tênis do lado da porta, jogamos a meia por ali mesmo e se bobear fica ali 1 dia, 2 dias. Às vezes botamos uma toalha minha esposa reclama muito disso. Você acaba de tomar banho, você não estica a toalha para secar, você deixa a toalha dobrada, enrolada e ela fica molhada e aquilo não é legal. E se você não vigiar no seu dia a dia, não tiver um comportamento, um cotidiano, de todo dia você analisar a casa e ver o que está fora do lugar e arrumar e colocar no lugar, a tua casa vira uma bagunça. A tua casa fica mal cheirosa, a tua casa fica não é agradável para quem está dentro da casa. Então assim é a vida espiritual. Chega uma hora que a casa ela está tão ausente da luz, tão ausente da presença do Espírito Santo, de Deus, que o diabo ele entra e ele, quanto mais ele puder, ele destruir
essa casa, o habitar dessa casa, trazer trevas para essa casa, para essa vida, né? Tirar totalmente qualquer tipo de luz, de direcionamento, né? De discernimento, fazer com que essa pessoa chegue ao ponto de ter tantas trevas na vida dela que essa pessoa se torna cega espiritualmente. E aí o inimigo ele vem e ele faz literalmente uma arruaça na vida do ser humano, né? Então precisamos entender que nesse versículo existe uma riqueza muito grande quando se trata aqui da dracma, porque essa mulher toma uma atitude. Com outras palavras, essa mulher perde um valor, perde uma dracma que estava com ela dentro de casa, né? Mas ela perceba que ela perde a dracma dentro de casa. Ela não está na rua. Ela se perde no seu habitat natural. A pior coisa que tem é quando nós estamos na igreja, nós carregamos o título de crente e sem perceber, nós não vamos arrumando a casa, vamos deixando as coisas do jeito que está. E quando a gente se perde dentro da própria casa, eu digo a casa de Deus, né, e a gente perde valores, a gente começa literalmente a andar no escuro. Mesmo estando dentro da casa, mesmo estando dentro da igreja, do convívio dos crentes. Mas se a gente não vigiar, não tiver uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de renúncia, onde nós rejeitamos a vontade da carne e alimentamos o nosso espírito e a nossa alma com a leitura da Bíblia, com a busca pela oração, né? Com a renúncia da carne, jejuando, né? A Bíblia diz que existem cascas de demônios que só saem com jejum e oração. Então perceba o poder que existe contra o império das trevas quando nós estamos com a nossa casa arrumada, nossa casa está em ordem, né? Mas com a presença do Espírito Santo. A pior coisa que tem é alguém que um dia teve a casa arrumada, estava buscando, tinha a presença do Espírito de Deus e renuncia a essa presença. A casa continua arrumada, a casa continua ainda em ordem, mas aí o diabo que foi expulso, que saiu dessa casa, ele não está satisfeito. Ele quer voltar, porque ele gostava desse habitar. Então o que ele faz? Ele vai, ele sabe que sozinho ele não pode, porque naquela casa ele teve uma experiência que teve que se retirar, agora ele chama mais 7 espíritos malignos. São líderes de legiões. Uma legião, segundo o estudo teológico, né, e até cultural de Roma, uma legião era chamado sobre os soldados de Roma, que eram 6.000 soldados. Então lembra daquela passagem bíblica que Jesus ele vai a Gadara, Gerasa, expulsa ali demônios da vida daquele homem que estava possesso de uma legião, e quando os demônios na vida daquele homem se prostram dentro do sepulcro, no cemitério, e diz: "Ô Filho de Deus, o que tens? Por que vens aqui nos atormentar?", né? Se prostram e Jesus pergunta a aquele: "Quem são vocês? Quem é você? Qual é o seu nome?", né? Perdão, qual é o seu nome? E os demônios que estão na vida daqueles homens diz: "Somos muitos, somos legião". Aquele homem, eu quero crer que ele está no seu último estágio, né? Por quê? Porque outrora deveria ser uma casa limpa e agora demônios, diversos tipos de demônios em várias classificações entram nessa casa e agora fazem esse homem literalmente escravo. A Bíblia diz que aquele homem endemoniado, que a Bíblia diz, chama dessa forma, aquele homem ele está se machucando com próprias mãos, pegando pedras, se ferindo. Correntes não conseguiam segurar aquele homem se alimentava no meio de um sepulcro, andava no meio de cova, no meio de pessoas mortas, e nada segurava aquele homem tinha o desejo de matar, arrancar a própria vida. Mas o que estava na vida daquele homem? Demônios. Por quê? Porque agora a casa daquele homem
está desarrumada. E aquele homem perdeu valores. Como esta mulher, a Bíblia diz que essa mulher perdeu uma dracma. Nós temos que ter um cuidado muito grande na nossa caminhada de não acomodarmos ou aceitarmos somente viver uma vida de religiosidade. O nosso Deus ele é muito além de costumes e doutrinas. Pessoas acham que se converter é somente trocar a vestimenta, Um dia você estava usando boné, andava na rua, mastigava chiclete, falava palavrão, gíria, e agora você foi tocado, entrou para a igreja e trocou agora a tua veste, coloca um terno, uma gravata rosa, uma gravata azul, um sapato brilhando, anda com a Bíblia embaixo do braço e agora você foi transformado. Não, e não é fácil. A transformação não se dá da noite para o dia. Eu deito ímpio, maconheiro, chincheiro, prostituto e agora falo, Jesus está na minha vida e acordo agora totalmente transformado. Meu Deus, agora eu sou transformado. Por quê? Porque eu levantei a mão e aceitei Jesus. Não, é um processo. A vida do cristão é um processo e nós vamos errar diversas e diversas vezes. Mas temos o Espírito Santo Paracleto para nos convencer do nosso erro, do nosso pecado, das nossas fraquezas. E aí vem o perdão de Cristo. Aí entra a obra redentora da cruz. É quando a gente reconhece os nossos pecados. A pior coisa na vida do homem é quando ele erra e não reconhece. É por isso que o Senhor, Deus chama Davi de rei segundo o seu coração. Davi pecou escandalosamente, desejou a mulher de Urias, tramou a morte do soldado do seu exército, depois morou, casou com Batseba, teve um filho e morreu por maldição, porque peso do pecado que ele havia cometido. Mas a Bíblia diz, você vai ver no Salmo 51, Davi se arrependendo, com o coração aquebrantado, porque Deus olha não para o teu passado. Deus define a tua vida, projeta o futuro e o teu presente define o teu futuro. O teu passado, a Bíblia diz que quando você se arrepende e você reconhece as suas falhas, distancia do teu pecado, renuncia ao teu pecado, a Bíblia diz que pega todo o teu passado, todo o teu erro, toda a sujeira da casa, aquela desordem que estava dentro da casa, o Senhor Jesus, ele lança no mar do esquecimento. E agora a tua vida zera. 1 Coríntios 5,17. Agora eu sou nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora tudo vai se fazer novo. Mas não é assim, aceitei Jesus e agora sou nova criatura, tudo é novo. Não, esse tudo novo é todos os dias aprendendo. E como eu aprendo a caminhar conforme o meu Senhor deseja, é quando eu tenho uma vida de uma prática de leitura da palavra. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você não tenha costume ou desejo de conhecer a Bíblia Sagrada. Ele não quer que você leia, ele não quer que você ouça, ele não quer que você se alimente. Por quê? Porque sem você perceber, você se torna uma pessoa cega espiritualmente dentro da casa. Você perde valores. Você é um alvo frágil, você está fragilizado espiritualmente e é um alvo fácil para o diabo. Ele vai tentar cercar você de certa forma para fazer com que a tua vida seja uma vida amarrada, uma vida que não produz, uma vida que não avança, que não conquista. E o desejo de Deus é que você tenha uma vida abençoada. O desejo de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós venhamos colher frutos, é que nós venhamos ter uma vida de uma alegria abundante. Lá no livro de João mesmo diz que o diabo veio sim para roubar, matar e destruir, sim. Aí Jesus vem dizendo, mas eu não. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Fala de dois mundos. A abundância eterna
da presença da salvação, do lado de eterna, reinando com Deus, com Cristo, e fala sobre a abundância aqui. A Bíblia é recheada de promessas. São diversas promessas que a Bíblia ela tem para a minha vida e para a tua vida. E essas promessas elas vão acontecer no momento que eu começo a aceitar o tratamento do Espírito Santo na minha vida. Quando eu começo a reconhecer os meus erros e tentar acertar, cara. Vamos parar com essa hipocrisia de achar só porque eu sou crente. Outra coisa, escute o que eu vou lhe falar, que o Espírito Santo está falando comigo. Talento não salva ninguém.